Eu vejo, então. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Ei, bom dia. Nós falamos dos psicotrópicos, né? Os medicamentos. Nós íamos começar psicofármaco. Isso. Tá na 196. Isso, valeu. Só colocar aqui, ajustar a data do trabalho de ética. 84. Porque senão, depois eu esqueço. Pronto, vamos lá. Nós já tínhamos começado um pouquinho na quarta, né? Eu confundo os dias, como foi feriado, eu estou perdida na semana. Ainda delirando, né? Não consegue raciocinar nada. Então, nós temos os psicofármacos, mas isso vocês já estão aprendendo sobre o grupo de medicamento, e na Farmaco 2 também vai continuar aprendendo, tá? Inclusive, lá vai falar de psicofármacos também. Eu não lembro se é na apostila, na Farmaco 1 ou Farmaco 2. Então, é um grupo de medicamentos, né, de tratamento de saúde mental, e lá dentro vão estar todos esses medicamentos aqui, ó. Hipnóticos, ansiolíticos, antipsicóticos, e tem mais aqui embaixo, tá? Então, o psicoléptico é um psicofármaco? Sim, porque o psicoléptico é um medicamento de tratamento de saúde mental, tá? Então, quando alguém falar que faz uso de psicofármaco, tem vários, né? Então, aí depende do que o que o paciente está tratando para o médico poder indicar. Falei para vocês também que, muitas vezes, o paciente não vai fazer uso apenas de um, né? Vai fazer uso de 2 ou até mesmo 3 medicamentos. Então, depende de cada caso para o médico poder avaliar qual que é o melhor ali para o paciente, né? Então, os psicolépticos. Então, cada um atua num lugar. Ó. São drogas que atuam diminuindo a atividade psíquica normal alterada. Então, eu até também contei uma história para vocês na quarta sobre isso. É um medicamento onde que vai dar meio que um sossego assim no paciente, né? Ele vai dar aquela dar uma desacelerada, né? Ou seja, vai diminuir a atividade psíquica do paciente, ou seja, aquele raciocínio rápido, igual eu, que fala muito rápido, né? Que hoje que eu estou devagar, porque eu estou pensando mal. Então, o medicamento dá aquela puxada no paciente para trás, né? Então, aí, aquela desacelerada, né? E depende da dosagem, né, gente? Ah, professora, eu vou ficar caindo no chão, né? Eu vou ficar tonto igual o povo fica, assim, depende da dosagem, né? Às vezes o médico pode te dar um psicoléptico e te dar uma dosagem menor, né? Para não ter que você passar por essas coisas, esses efeitos colaterais, dessa forma, né? Então, o medicamento, ele tem que ser benéfico para você, não maléfico, né? Então, e tem pessoas que não conseguem nem tomar porque ela não consegue fazer nada durante o dia. Às vezes está fazendo terapia, né, e psiquiatra, e ele indica um remedinho para ajudar a resolver um pouco mais das coisas, ajudar a pessoa a dar uma acalmada. Mas ela dá uma desacelerada tão grande que ela não consegue fazer uso do medicamento, né? Porque as atividades do dia a dia necessitam que ela tenha uma energia maior. E o medicamento, ele vai reduzir, né? Vai diminuir totalmente essa atividade psíquica, né? Então, é um paciente que ele não vai ficar com aquela aceleração toda. Todo paciente que faz um uso desse medicamento, qualquer um deles, é um paciente que não fica acelerado falando alto igual eu, não. Porque ele não consegue, né? O medicamento segura ele por trás. E os hipnóticos, ele que induz o sono, né? Então, nós temos, vocês vão estudar em farmácia, não vou nem entrar em detalhe, o que são barbitúricos, que são usados em caso de sedação, né? Que reduz essas sinapses cerebrais, fenobarbital, gadernal,
e os não barbitúricos, que são o nitrazepam. Esses medicamentos citados aqui são dos mais fortes, né, gente? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí no Gadernal. Ele é o nome mais comum, mas eu conheço os efeitos do fenobarbital, para mim ele é um dos piores. É onde o paciente enrola até a língua, sabe? Mas depende da miligrama que o médico prescreveu também, mas geralmente é um medicamento mais potencializador. Ele tem um nome interessante, né, que chama hipnótico, mas é que ele induz o paciente ao sono, tipo hipnotizar mesmo, sabe? É um paciente que fica muito deitado, né, dorme o dia inteiro, né, ainda emenda com a noite, tem sono o tempo todo, então é um paciente que vai induzir aí, mesmo ele tomando baixas dosagens, ele vai ter uma recaída relacionada ao sono muito grande, tá? O ansiolítico são medicamentos um pouco mais usados, né? Por exemplo, o diazepam, fortão também, todos os medicamentos tarja preta, viu, gente? Não compra sem receita médica. Às vezes tem receita aqui que tem que ser até azul. Ah, não é receitinha do médico que vai lá, assina carinho da farmácia, aceita, não. O diazepam, não sei se ele é receita azul, a gente consegue comprar com receita médica comum, mas independente, todos esses que nós estamos passando aqui é só com receita do médico, tá? Farmácia nenhuma vende sem receita. São medicamentos que estão super em falta atualmente nas farmácias, porque está com alto consumo, né, ultimamente. Então, os ansiolíticos, ele alivia a ansiedade e tensão. Então, por isso que é um dos mais usados, né? Como o diazepam, tem outros medicamentos, não é só o diazepam, não. Tem outros que vão agir no mesmo lugar que aliviam a ansiedade e a tensão. Então, aqueles sintomas de ansiedade que a gente conversou muito na última aula, né, sobre o que é ansiedade, ele vai te dar uma desacelerada ali de você não sentir aquilo mais, ou pelo menos reduzir, né, todos aqueles sintomas de ansiedade, aquela fadiga, aquela palpitação que a gente falou, aquela parece que vai morrer, né, aquela sensação. Então, o diazepam age ali e te dá aquela freada. Pra vocês terem ideia, como que esses sintomas são psíquicos, você toma o diazepam, ele vai lá onde que você ativa e sente esses sintomas, né? Que é o ataque cardíaco, né? Os sintomas de ansiedade, e não deixa você sentir. Para você ver o tanto que esses sintomas não são relacionados a problemas do coração. São relacionados à ansiedade, né? À mente, né? Alteração de saúde mental. Então, ele vai lá e consegue te ajudar. Então, alivia essa questão da ansiedade e tensão. O diazepam é super comum aí, viu, gente? Muito, é uma caixa azul com uma tarja preta no meio. Diazepam. Igual ele, tem o clonazepam, tudo da mesma família. E os efeitos, aqui já começa um pouco dos efeitos. Os efeitos colaterais dos psicotrópicos, gente, são desastrosos, né? Já conversei, já cheguei a pincelar um pouco sobre isso com vocês. Então, tem náuseas, né? Às vezes, quando eu tomo esse medicamento, vômito, constipação intestinal, então vou ter ressecamento das fezes por causa de um medicamento que eu estou tomando para a saúde mental, né? Irregularidade menstrual, então isso é perigoso para quem, assim, não vai engravidar porque tomou o remédio de diazepam e cortou o efeito ali do anticoncepcional, ou então teve essa irregularidade, então tem que ficar mais atento aos efeitos, né? As pessoas não têm o hábito de tomar, de ler a bula dos medicamentos e saber que aquilo está acontecendo com ela é efeito colateral de um medicamento, né? E os antipsicóticos. Antipsicóticos. Nós vimos na última aula, né? A diferença de neurose, psicose, paranoide, ou pode ser chamado também de neurolépticos. Então, e esses medicamentos vão reduzir os sintomas psicóticos, como alucinações, ideias delirantes, né? E tem um dos medicamentos, clorpromazina, levopromazina e, haloperidol, tudo da mesma família. Então, é um paciente que vai chegar para mim lá no CAPS, por exemplo, com a queixa de alucinação e ideias delirantes.
E já vai chegar lá em surto psicótico, né? Ah, tem um homem perseguindo, ah, eu tenho que matar fulano, ah, eu tenho que me jogar da parede, ah, eu tenho que da janela. Então, o médico, com certeza, um dos medicamentos que esse paciente vai fazer uso é o antipsicótico, né? Para ajudar a reduzir essa ideia delirante aí que ele está. Por isso que eu falei. Às vezes, o paciente não vai usar um medicamento só, né? Vai usar mais de um. Os efeitos colaterais do antipsicótico, o paciente tem hipotensão, fica com a pressão baixa, fica mais lento também, aumento de peso, é porque acaba dando mais apetite, lentidão motora, todos eles dão lentidão motora, gente, infelizmente. É muito por isso que a pessoa muitas vezes está estressada pela quantidade, ansial, despertou comportamento de ansiedade, né, sintomas de ansiedade, e por causa da quantidade de atividades que essa pessoa exerce durante o dia. Mas se você dá para ela um medicamento desse para reduzir essa ansiedade, esses sintomas, ela não consegue fazer mais nada. Então, é onde o paciente, muitas vezes, inclusive pacientes que eu conheço, não param com o tratamento, porque aquela agitação depende dela, né? E às vezes tem gente que consegue reduzir, né? Não vai trabalhar o mesmo tanto que trabalhava antes, né? Vai reduzir o seu trabalho, seu período, sua jornada, ou vai mudar de serviço para ter um serviço mais tranquilo, mas todos eles vêm com essa questão da lentidão motora, que é onde muitas vezes você não consegue exercer suas atividades durante o dia. Retidão, sossega, leão, você vai para fazer, mas não sai nada, você pega, não sai, você fica olhando para o trem parado, o trem não sai. Sonolência, né? Redução mímica facial, mímica, é aquela pessoa sem expressão nenhuma, apática. Por quê? O medicamento vai trazer aquela lentidão motora. Então, vai te dar, é como se você não tivesse essa conexão das sinapses, sabe? Das reações. Então, ele te dá uma sossegada, assim, uma lentidão. Você vai ficar tão lento que essa questão de fazer todas aquelas mímicas, né, faciais e tudo, assim, você não vai conseguir, não vai fazer. É automático, você nem percebe que não está fazendo. E pode ter vômito, né, náusea, dependendo do paciente. Ele trata uma coisa que é alucinação e atrapalha a outra que vem com ansiedade. A constipação intestinal é muito prevalente. A maioria dos psicotrópicos também. Tremores. Todo paciente que faz uso de psicotrópico, eles tendem a ter tremores mesmo, ficar uma pessoa mais, assim, como é que eu falo? Mais sensível, não mais frágil, né? Ela sente, até na hora de pisar no chão, ela sente mais leve. É porque justamente vai te cortar aquela tensão, que a gente fica assim, né? Tensa o dia inteiro. Retenção de urina, né? Esses medicamentos também tendem a ter incontinência urinária, o paciente inchar. E os antidepressivos, que também são muito utilizados, né? Os antidepressivos. Então, ele é um medicamento que aumenta a atividade mental, já é diferente, ó. O antidepressivo já vai aumentar a atividade mental, ao invés de reduzir igual aos outros. Porque nós vimos lá em cima, na última aula, na quarta, que depressão é o quê? É um paciente que vai ter, vai querer ficar só deitado, né? Não tem reação, não conversa com as outras pessoas. Então, ele tem um comportamento das atividades dele reduzida. Então, se eu der um medicamento para ele reduzir mais ainda, eu vou terminar de matar o paciente, né? Então, eu tenho que dar um medicamento para melhorar, aumentar a atividade mental aí. Por exemplo, o tofranil e anafranil, que eu mais conheço é o tofranil. Violento, viu, gente? Medicamento pesado, o tofranil. Então, todos de receita, nada, gente, você consegue comprar sem receita na farmácia, nada. E os efeitos colaterais são gigantescos dos antidepressivos, olha. É um paciente que pode ter convulsão e levar à morte. O efeito colateral do antidepressivo. Pode dar sonolência, mais dificuldade, acomodação visual, tremores de extremidades, insônia,
mas ao mesmo tempo ele não tem sono, mas ele tem sonolência, então depende. Alteração no desempenho sexual, né, que não vai ter, sinal de intoxicação com esse medicamento, pode dar agitação, porque ele é um medicamento para te agitar realmente, né? Então, pode te dar uma agitação, uma confusão mental. Então, são muitos efeitos colaterais. E nós temos os normatizadores do humor. Aqui embaixo. Geralmente, alguns são utilizados até na TPM, né, para mulheres que têm essa descarga hormonal e que tem toda essa alteração de humor, né, no momento dessa fase de vai menstruar. Então, normatizadores do humor são utilizados no tratamento afetivo bipolar, que controlam crises de agitação e euforia, né, sendo o medicamento de escolha o lítio, por exemplo, o carbolítio. Esse aqui, gente, tem um dos medicamentos que são sertralina. Eu já até comentei com ele dele para vocês, que muitos ginecologistas indicam, né, o sertralina para mulheres que têm bastante TPM, que muda muito o humor, né, que quer matar o marido, que chora muito, que tem vontade de comer aquilo, outro, muitas vezes, né? E tem pessoas que não têm essas reações, né? A sertralina, ele só compra com receita, não é medicamento de tarja preta, e é um medicamento, tem esse carbolítio aqui, é um medicamento de geração nova. É um medicamento que tem 15 anos só que está no mercado. Mas excelente, sabe? Excelente a sertralina. É um medicamento mais caro também, e geralmente passado pelos ginecologistas. Mas, como todos, tem os efeitos colaterais também. Pode dar diarreia, náusea, vômito, boca seca, hipertensão arterial, aceleração cardíaca, confusão mental, dificuldade de andar, dificuldade na marcha. E lembre-se, né, pessoal? Aqui estão descritos todos os efeitos colaterais do que o medicamento pode proporcionar, mas não significa que eu vou ter todos esses efeitos, né? Pode ser que o meu eu esteja com diarreia, meio inexplicável, não comi nada de errado, e pode vir do medicamento mesmo que está escrito lá na bula, tá? Então, lembrando, nem sempre vou ter todos esses efeitos aí, não. Mas como os efeitos colaterais psicotrópicos são muitos e são pesados, geralmente a gente tem, não, às vezes, não só um efeito dele, não, sabe? A gente tem mais de um efeito dele. E o antidepressivo de segunda geração, que eu queria falar é segunda geração, o sertralina, que é uma geração mais nova. E tem os antidepressivos aqui, né, que tem mínimos efeitos colaterais. Então, cada vez mais, os medicamentos que estão sendo lançados por agora, né, mais recentes, que a gente chama de segunda geração, independente de antidepressivos, são medicamentos que estão vindo mais apurados, mais refinados, né, com menos efeitos colaterais que os medicamentos vinham antigamente. Então, o mais usado é a fluoxetina. Todo mundo conhece, né? Unanimamente. Muita gente utiliza, né? Então, eu conheço um monte de gente que tem um frasquinho com gotinha, anda com ele na bolsa. Na hora que tem um desequilíbrio emocional, alguma coisa acontece, vai lá, pinga debaixo da língua 3 gotinhas, minha filha, daqui a 2 segundos tá zero. Então, é como uma arma na bolsa mesmo, sabe? Então, muita gente usa, inclusive, para emagrecer, né? Que não é corretamente, mas vocês já devem ter ouvido falar, fluoxetina. E tem os euforizantes. Euforizantes. Então, eles são psicofármacos que causam dependência. São os opiáceos, que é a morfina, heroína e cocaína, e a maconha e alucinógenos, que são os LSDs. Então, o próprio nome já fala, euforizantes. A morfina, gente, é um medicamento, né, que inclusive faz parte dos anestésicos, vocês vão estudar mais para frente, mas causa dependência. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, assim, alguns de vocês, sobre medicamentos no hospital que some, né, que o povo injeta, que tem que tomar cuidado, que tem que ser de uso restrito, tem que ficar escondido, tem que ficar trancado, e isso realmente é verdade, né? Eu nunca vi
Isso pessoalmente não, graças a Deus, mas eu tinha um amigo que trabalhava no hospital público aqui em Belo Horizonte, que todo mundo só comentava de uma certa pessoa, e essa pessoa era médico, que mesmo, ele mesmo injetava nele, né? Então, traz esse bem-estar na pessoa, né? Mas tem alguns medicamentos que a gente compra que tem morfina junto, medicamento para dor, comprimido. Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia, geralmente os medicamentos para dor pós-cirúrgico, quando o médico te libera para ir para casa, igual cirurgia plástica, geralmente o povo vai embora no mesmo dia, né? Já dá um medicamento, tipo aquele tramadol, tudo é medicamento, tramadol, inclusive, é sublingual, né? Você põe um comprimidinho, você sentir dor debaixo da língua, meu filho, questão de segundos, você já está com a melhora da dor. Então, são medicamentos muito potentes, né? A morfina, heroína, cocaína, não é só dos anestésicos, mas nós temos comprimidos, né? Medicamentos que têm também essa composição, são totalmente controlados também, mas são medicamentos mais, no caso da morfina, para dor, né? Então, eu vou usar no anestésico, então pós-cirúrgico, mas tem os outros euforizantes, que nós já estudamos sobre droga ali em cima, né? Que vem essa questão da cocaína e heroína. É muito medicamento. E dentro desses medicamentos, gente, que nós vimos, não é só esses que existem, não, né? Então, por exemplo, dos antidepressivos, aqui está o Tofranil, mas tem um monte de antidepressivos, um monte de nomes de outros medicamentos que são antidepressivos, tá? O antipsicótico, né? Que a pessoa que está com ideias, né, delirantes, tem uns aqui, né, que foi citados, 3 apenas medicamentos, mas tem mais medicamentos que vão atuar ali. Então, vai depender daí da análise clínica que o médico fez desse paciente, para ele tomar a decisão de qual medicamento ele vai lançar a mão ali, né? Vai ver a idade, né? Se é um paciente que já fazia tratamento, se ele vai precisar de conjugar com 2 medicamentos. Então, depende de uma análise clínica grande ali, né, em cima do paciente. E nós temos as oficinas terapêuticas. Oi, Ramona, fala comigo. Ô, professora, também tem, não sei se enquadra aí, os florais, né? Eu já tomei os floral. Entra sim, mas ele não é classificado como psicotrópico, não. Eu não posso classificar ele Ah, como psicotrópico. O floral é excelente, né? Tem gente que toma o floral e não faz nem cosquinha, né? Porque uhum. a pessoa está com um nível tão alto de euforia, de êxtase, de crise, que você pode virar o frasco inteiro, o trem não resolve. Ah, Tem tá. gente que derruba mesmo, por exemplo, minha mãe, quando toma esses florais, aí ela fica 2 dias desmontada. Eu, Eu tomava floral durante o dia e Rivotril à noite. Rivotril pesado, você ficava ruim. De Tomei. manhã você não ficava, não? Ficava não. Assim, a dosagem era pouca. Porque o Rivotril, o ruim desses medicamentos todos, gente, é a ressaca. O que é ressaca? Ela toma ele Fica na hora de meio grogue, dormir. meio Você tonta. fica meio grogue, meio tonta. Você levanta ruim, mas ruim mesmo. Uma pessoa, mas eu tomei o trem 6 horas da tarde ontem, mas é ressaca, não tem outro nome para dar. Você começa a melhorar depois do almoço. Não é, Ramona? Você começa Verdade. a dar uma sentada assim no planeta, se aterrissar depois do almoço. Não, violeta. O meu, Eu tomei porque eu trabalhava com telemarketing 12 anos. não, Aí coitada. o psicólogo falou que eu tinha que sair dessa função urgente. Eu já estava ficando ruim. 12 anos, Aí amiga, eu você foi mudei de corajosa. profissão. Nó, É. telemarketing Eu destrói uma fiquei pessoa. muito, muito estressada, Nossa, nossa, você durou demais, tantas minha coisas, filha. ansiosa e tudo. Tenho certeza. Você trabalhou naquela AIC? Você trabalhou naquela AIC, Ramona? Não, não, eu trabalhei numa outra ação assessoria. Ah, Não, sei. Sei qual que é também. aí, aí você não. Assim, Uhum, entendi. Minha filha, isso aí é terrível. Nossa, cruz credo. aí Telemarketing. fiquei ruim no finalzinho. Aí ele falou, o psicólogo falou comigo que
o tempo de vida útil de uma pessoa com telemarketing é estourando 6, estava precisando tomar, tomei. Não, eu acho que você fez super bem de tomar. Super bem. É, Quando chega a levantar a bandeirinha, minha filha, tem que fazer uso mesmo, sem jeito não. Mas tudo seu foi indicativo para você chegar lá. 12 anos de mas telemarketing. juntou tudo também. Sim, Na época, professor, eu trabalhava com isso, meus pais se separou, então juntou muita coisa, sabe? sim. Geralmente não é só isso, não. Aí eu precisei usar. Quando você tem um problema aqui, você ainda tem o resto na sua casa. É, Você ainda tem o resto da sua casa. Então, quando você tem problema no serviço, minha filha, você te prepara, porque os de dentro de casa da gente sempre existem. fora os Sempre. pessoais, né? Então, quando você não tem no serviço, ainda é melhor que você lida só com esses de cá. Quando você tem do serviço, porque todo mundo tem problema em casa, ou é com o filho, ou com os pais, ou com o marido. Todo mundo. Então, não aguenta, né? É uma pressão muito grande em cima de uma pessoa só. Não aguenta. Verdade. Não aguenta. Então tá. É violento, nosso Deus. Então, o que são oficinas terapêuticas? Então, oficinas terapêuticas são aquelas que possibilitam, né, o paciente se expressar, né, e de uma outra forma trazer aquele acolhimento para o paciente ali. Né? Então, as oficinas, elas acontecem nos CAPs, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Então, um dia eu vou ter oficina, é como se fosse terapia, né? Aquele filme Nice, da Glória Pires, que eu falei para vocês verem, ela fala muito sobre isso lá, que tem que ocupar a mente, né? Tem que dar alguma coisa, ou para ele pintar, ou para fazer um artesanato, ou desenhar, né? Eu acho que eu já mostrei para vocês um documentário de um senhor que era, não sei se ele era advogado, o que foi, depois ele surtou mentalmente, agora ele fala que ele é pintor, aí pinta os quadros lá por causa da oficina terapêutica. Então, é onde a gente entra com os pacientes para poder ter se expressar da melhor forma possível, não deixar ele assim sem fazer nada, só dentro de casa tomando remédio, né? Então, é um paciente que ele vai ao CAPS, né, com horário agendado. Então, hoje ele tem psicóloga, amanhã ele tem oficina terapêutica, amanhã ele tem um medicamento para pegar que o dedo está acabando. Então, o CAPS funciona assim, né? Então, o paciente ele sempre vai, faz o que ele tem que fazer e volta para casa. Amanhã ele volta, faz a oficina terapêutica dele lá durante 1 hora, por exemplo, né? Se expressa. Cada dia tem uma oficina diferente, com objetivos diferentes, e ele volta para casa. Então, antes tinha aquela questão do recluso, né? Que eles ficavam vagando lá naquele lugar, assim, soltos, né? E hoje não tem mais essa forma, né? Então, e outra coisa, isso é portaria, né? Vem aqui embaixo, ó. Desde novembro de 91, que as oficinas terapêuticas, até então, eram desenvolvidas apenas com prática de extensão artística. Passam a objetivar também a socialização e a convivência com pacientes, profissionais, familiares. Então, a oficina terapêutica hoje, ela é feita por equipe aqui, ó, multiprofissional. Então, quando esse paciente estiver lá no CAPS, ele vai estar com assistente social, técnico de enfermagem, um educador físico, que às vezes vai fazer algum exercício físico de alongamento, monitores educacionais. Então, vai ter uma série de profissionais ali acompanhando lá no CAPS esse momento da oficina terapêutica. Ela sempre tem horário para começar, horário para terminar, os pacientes marcam e fazem, voltam para suas casas, tá? Oi, Então, Isabela. Oi, Larissa. Aí nessa equipe só faltou o terapeuta ocupacional, porque é uma área assim bem pouco vista, mas que é uma profissão assim maravilhosa. Trabalha muito aí Minha nisso. filha, eu acho que eles nasceram para aquilo, você acredita? Porque como é que aquela pessoa tem aquele coração bondoso, né? Eu fazia terapia ocupacional Olha, é na mesmo. faculdade. Não é tão diferente a pessoa, gente. Eu fico vendo elas nos hospitais, né, do SUS principalmente. O paciente Uhum. chega lá sem chinelo, daqui 2 segundos tem chinelo no pé do paciente.
É muito E com o humano. número certinho do paciente, coisa usada, né? Mas como que eles investigam, né? Sabe as raízes do pai, da mãe, de tudo, igual os andarilhos ficam nas ruas, né? E elas buscam, gente, é sensacional, mas não é para qualquer um. Eu acho que quem entra numa dessa tem que ter muita noção do que é ser assistente social, mais do que enfermagem ainda. Porque lá na hora do vamos ver, senão ela não vai dar conta de exercer a profissão dela, sabe? E fora o que vê, né? O que vê é muito sério, né? É estupro o tempo todo dentro de casa, durante anos, né? Uma série, abusivas, né? Uma série de outras coisas aí, né? Uma pessoa que vive na rua durante anos e que tem pai, tem mãe, tem tio, tem primo, tem filhos. Muito, muito bonita, é uma profissão que sempre achei muito bonita. Eu via elas assim, no hospital particular, eu não vejo isso muito funcionar, não, nem tem. Nós tínhamos lá só psicólogo. Agora, Mas muita coisa que a gente problematizava, inclusive na faculdade, era isso. Porque às vezes você conversava com alguém, ele da área profissional, e você não sabia a profissão dela, mas na verdade, se você perguntasse, era o terapeuta ocupacional. tá, Porque é entendi. uma profissão muito nova, então ela é muito pouco viabilizada, entendeu? Eu mesmo perguntei, quando eu comecei a fazer, eu tenho uma prima que trabalha de técnica de enfermagem. Aí Sim. eu perguntei a ela, você conhece, porque era uma coisa do trabalho lá na faculdade. Eu perguntei a ela assim, você conhece algum terapeuta ocupacional no hospital? Ela trabalha na Santa Casa. Aí ela, não conheço. Aí ela falou assim, mas tem uma pessoa aqui no hospital que fica fazendo igual essas coisas que você tá me falando, que vocês estão estudando e tudo. Aí eu falei com ela assim, pois pergunta ela para mim, para ver qual que é a profissão dela. Ela perguntou. Aí ela falou assim: não, eu não sou enfermeira, eu sou terapeuta ocupacional. Aí ela falou: nossa, eu vivi achando que ela era enfermeira. Olha só, é, eu não lembro, mesmo assim, nos particulares eu lembro só de psicólogo. Agora, no público, eu vi muito isso presente, o assistente social, muito. No particular, eu não lembro de ver assistente, não, viu? E mal psicólogo. As pessoas não... Vocês viram a propaganda da Unimed? Eu não vejo muita televisão, não. Tinha mais de uma semana que eu não via. Ontem eu vi um tiquinho com uma moça afro, né? Com um brinco verde, bonita, fazendo propaganda da Unimed. Achei uma afronta um pouco. Os clientes da Unimed estão sendo acompanhados pós-Covid, com equipe multidisciplinar. Nós estamos com psicólogos, com o terapeuta ocupacional, com isso, com aquilo. O cliente Unimed é assim. Nós somos diferenciados, nós somos isso, somos aquilo, sabe? Falei, coitado do paciente do SUS. Ficou ruim lá, quase morrendo sem oxigênio, né? Quem é que está oferecendo ele um tratamento de saúde mental ali, gente? Né? Oferece sim, professora, mas o paciente fica em casa, ele não sabe o que ele tem, né? A Unimed não, a Unimed faz o levantamento dos pacientes, né? E bate na porta da casa dele, liga para ele. Então, quem tem a oportunidade de ter, né, gente, é muito, muito bacana, né? Na verdade, não é crítica, é questão que, como que é diferente a desigualdade, né? Não sei se vocês viram o Jornal Nacional ontem, o apanhado que eles fizeram, da vacina, né? Relacionado ao Brasil, gente, que tragédia, né? Que fizeram com nós, com o Brasil, relacionado às vacinas, né? Nós somos, ainda vai aceitar a Copa, vocês viram, né? De braços abertos, na cidade onde tem 76% de ocupação de leito. Vai sediar a Copa. Nenhum país quis aceitar, o Brasil aceitou. Só a misericórdia de Deus mesmo, né? Tem outro nome para dar, não. É uma loucura, não tem outro nome, é difícil demais. Então, as visitas terapêuticas, né? O que são visitas terapêuticas? Então, é um paciente que nós vamos acompanhar ele, né? Acompanhar como? Um paciente que estava internado no Raul Soares, por exemplo, e agora teve alta. Então, assistente social, né? Geralmente é a equipe do PSF, né? Programa de Saúde da Família, que vai fazer essas visitas periódicas, né? De tempo em tempo, lá na casa do Matheus, que ganhou alta. Por quê? Porque a assistente social ou a profissional do PSF indo lá na casa desse paciente que acabou de ter alta, ela começa a ver se está tendo algum problema, né? Você está conseguindo se adaptar, Matheus, aqui à nova realidade com a sua família?
que você sente, assim, o que você acha, né? Como é que está sendo sua convivência, essa mudança toda com a sociedade? Como que você acha que as pessoas estão te vendo, você está vendo as pessoas? Então, vai lá fazer visitas, sabe por quê? Porque, às vezes, o paciente começa a sentir outros sintomas, né? Vontade de pegar a droga de novo, né? Vontade de fazer isso, fazer aquilo, e ficou um ano internado, jogou dinheiro fora do SUS à toa, né? Porque por falta de acompanhamento. É isso que eu falei agora, né? Da propaganda da Unimed, tem que ter o acompanhamento. Se eu largar o paciente para lá, ele pode cair no vício novamente, né? Ou começar a apresentar sintomas porque a gente reduziu a medicação dele. Então, as visitas domiciliares